nesse mundo tão mesquinho e mau e frio. Mas o amor de Deus não falha jamais. O amor de Deus é limpo, Ele é puro, Ele é santo. E Ele é para você hoje. O amor de Deus é para a tua vida hoje. Seja curado das tuas amarguras. Seja curado das feridas hoje. Toda falta de perdão, seja curado em nome de Jesus. O amor de Deus é derramado sobre a tua vida. O amor de Deus é derramado sobre o teu coração. Não importa o teu passado, Ele deixa as 99 só para te encontrar. O amor de Deus, quando Jesus ressuscitou, Ele se lembrou de Pedro. Quando Jesus ressuscitou, Ele foi lá para a cidade de Emaús, onde 2 discípulos estavam indo embora. O amor de Deus é impressionante. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Derrama a tua vida diante do Senhor. Abra-se para o que Deus tem para essa noite. Deus me mostra tantas pessoas hoje necessitadas de receber esse amor. Quem sabe é você. Quem sabe é você que já se decepcionou tanto e não confia mais, não consegue se abrir mais. O amor de Deus é para você. O amor de Deus é para você. Confia em Deus. Abre o teu coração hoje para Deus. Ele tem para a tua vida hoje. Abra-se, abra-se, abra o teu coração. O amor de Deus está disponível para você. Não te preocupa com o julgamento do homem. Não te preocupa com as palavras humanas, porque elas vão passar. Mas a palavra que Deus liberou para você não vai passar jamais. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais vão passar. O amor dele é infinito, é eterno. O amor dele é para você hoje. Abra-se para receber desse amor. Em nome de Jesus. Que caia por terra todas as correntes do teu coração que não te deixam mais sorrir. Que caiam por terra todas as mágoas, todos os assuntos inacabados que machucam você ainda hoje. É algo da tua história que aconteceu há anos atrás, mas você carrega até hoje. Deus quer curar o teu coração com o amor dele para a tua vida. Meu irmão, quando você se torna preso ao passado, a tua vida não anda. A tua vida não anda, ela fica estagnada. Mas o amor de Deus, ele cura toda dor. O amor de Deus transforma. O amor de Deus faz coisas que o homem não pode fazer. Feche os seus olhos, feche os seus olhos e simplesmente receba. Simplesmente receba. Há uma glória nova para você hoje. Há uma revelação nova para a tua vida hoje. E você vai receber. Você vai receber, meu irmão. Conta todos
difícil de satisfazer o teu coração. E Deus quer restaurar nessa noite. Deus quer te restaurar nessa noite. Deus quer restaurar o primeiro amor da tua vida hoje. Adore. Adore o Senhor. Adore. Enquanto você adora, o teu coração é limpo. Enquanto você adora, o teu coração é restaurado. Ele é cicatrizado. Aleluia. A igreja pode se assentar.
Aleluia. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Deus tem uma palavra, ainda outra palavra tremenda para o teu coração. Se prepare, porque está só começando. Deus tem mais. Deus tem mais. Em nome de Jesus. Eu peço que você abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Deus tem uma palavra para você sobre confiança. Confiança. Sabe quando uma pessoa que você estima muito fala e diz: olha, eu vou ir na sua casa amanhã de 7 horas. E é uma pessoa que você confia. E você sabe que ela amanhã às 7 horas vai entrar na tua casa. Porque você confia nela. A palavra dela tem peso para você. Ainda mais, nós temos de ser assim como o Senhor. Quando Ele fala, Ele é digno de toda confiança. Deus é digno de toda confiança. Se Ele falou, Ele cumprirá. Tão certo como o ar que nós respiramos. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E nós vamos falar sobre isso hoje. Confiança. Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O meu justo viverá pela fé. O escritor de Hebreus diz: não abandoneis a vossa confiança. Não abandone a tua confiança. Ela tem grande galardão. Em outras palavras, não deixe de confiar em Deus. Não abra mão. Não rejeite a tua confiança. Não para de acreditar. Não para de confiar. Porque essa confiança que você tem, inabalável em Deus, essa confiança te garante um galardão. Essa confiança que você tem te garante uma recompensa, te garante uma vitória, te garante uma bênção do Senhor para a tua vida. Mas esse galardão, essa recompensa, só é para aqueles que confiam. Se você não confia, sinto em lhe dizer, esse galardão não está reservado para você. Hebreus 10, 35 é muito claro, é uma promessa. Não abandoneis a vossa confiança. Aqueles que confiam recebem um galardão. Se você não confia, você não recebe galardão. É simples. Quantos confiam nessa noite? Esse galardão é para a tua vida, meu irmão. Essa recompensa é para a tua vida. O diabo faz tudo para você perder a tua confiança. Ele é quem mais trabalha, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus prometeu algo para você, está prometido e Ele vai cumprir. O diabo não tem poder contra a palavra de Deus. Então ele age na pessoa que recebeu a promessa. A palavra de Deus é imutável. E o que é que ele faz? O diabo trabalha para o cristão não confiar.
Ele faz de tudo para o crente deixar de acreditar e deixar de confiar, porque o diabo sabe que a palavra de Deus é verdade e ele não mente. Então ele trabalha no cristão para que você deixe de acreditar. E ele faz de tudo. Ele usa pessoas no teu trabalho para te desanimar. Ele usa pessoas que liberam palavras contrárias para a tua vida, que te colocam para baixo. E muitas vezes, com toda a fé do teu coração, com toda a alegria você compartilha: Deus me prometeu isso. Com toda a alegria, com toda a fé. E a outra pessoa, sem saber muitas vezes, usada por Satanás, pega um balde de água fria e joga em você, sem nem notar. E o diabo trabalha, coloca dificuldades, fecha portas, coloca enfermidades, como foi na vida de Jó. Tudo isso para que você perca a sua confiança. Mas a palavra de Deus para a tua vida hoje é: não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Meu irmão, não abandone a tua confiança. Deixe todas as outras coisas, mas a tua confiança em Deus jamais. Ela tem grande confiança, tem grande galardão para a tua vida. Não abandone. Se há enfermos nessa noite, continua confiando. Continua confiando, porque o galardão do enfermo é a cura. Se você tem orado para que Deus abra as portas estão fechadas na tua vida, você tem alguma necessidade, o galardão para essas pessoas é portas abertas. Confie, confie. E no versículo 36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Nós temos necessidade de perseverar. Em outras palavras, você precisa esperar, você precisa aguentar, você precisa permanecer firme. Hebreus nos diz: tendes necessidade de perseverança, aguentar, suportar, esperar, ficar firme. E eu digo mais: adorar. Não há perseverança sem adoração. Não há confiança sem adoração. Deus deseja ouvir a tua voz hoje. E não é só na hora do louvor, não, é agora. Agora, agora, agora. Deus quer ouvir a tua voz, meu irmão, em adoração. Seja sensível ao Espírito Santo. Ele quer ouvir a tua voz agora. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quantos têm promessas de Deus aqui? Meu irmão, Hebreus é muito claro: para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quando Deus nos faz uma promessa, nós aguardamos. Mas não é de qualquer forma que eu aguardo a promessa que Deus tem para a minha vida. Tem muita gente esperando errado. Tem muita gente que não sabe como aguardar uma promessa. E eu quero ser muito sincero com você, com todo amor. Muitos dizem que estão esperando a promessa, mas não oram. Muitos dizem que estão aguardando a promessa, mas não jejuam. Muitos dizem que estão aguardando a promessa, que vão alcançar a promessa, mas não servem a Deus, que não adoram, que não movem nenhuma pedra em nome de Deus. Mas não é assim que a gente aguarda uma promessa. Não é assim. Leia comigo novamente, versículo 36, Hebreus 10, 36. Nos ensina a forma de aguardar a promessa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, aí sim alcanceis a promessa. A forma de você aguardar a promessa, a forma
de você alcançar a promessa é fazendo a vontade de Deus. Quando você obedece a Deus, quando você faz a vontade de Deus, você alcança a promessa. É obedecendo. É como eu falei, ao contrário. Quem aguarda a promessa, ora. Quem aguarda a promessa, jejua. Quem aguarda uma promessa, vem para a igreja adorar a Deus. Quem aguarda uma promessa, serve a Deus sem dificuldade nenhuma. Quem aguarda uma promessa, paga o preço que precisar pagar. Mas ele é movido pela fé, ele é movido pela confiança. Ele sabe que Deus prometeu e Deus não falha. Quando você faz a vontade de Deus, você alcança a promessa. Essa é a revelação de Deus para a tua vida hoje. Quando você obedece a Deus, você alcança a promessa. É palavra de Deus, não volta vazia. E você pode me perguntar, mas Deus já prometeu, eu preciso pagar preço para a promessa chegar? É uma troca com Deus? Não, meu irmão, não é uma troca não. Você pode não entender, mas enquanto você obedece, Deus está trabalhando na tua vida. Você pode não entender porque Deus te cobra obediência para a promessa se cumprir, mas Deus está moldando o teu caráter, te preparando para a promessa ser alcançada. Israel tinha um ensinamento no deserto, e só quem aprendeu entrou na terra prometida. Não é pagar preço, simplesmente pagar preço, é ser moldado, é ser preparado, é ser forjado para que a promessa chegue no tempo certo. No tempo certo. E qual é o tempo certo? Quando você estiver totalmente preparado. Quando você estiver totalmente preparado e cheio, aí sim a promessa chega. É assim que a gente aguarda uma promessa. Obedecendo. Obedecendo. O meu justo viverá pela fé. Esse versículo tem um significado muito amplo. O meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. É orar, meu irmão, com fé. É ir trabalhar com fé. É estudar com fé. É arrumar tua casa com fé. É jejuar com fé. E a fé é o seguinte, ela não enxerga nada. Está tudo igual. Não importa, a fé espera. Está tudo igual, às vezes parece que piora. Meu irmão, não importa, a fé simplesmente crê. A fé não precisa ver, não. A fé crê primeiro. A fé, ela fecha os olhos para tudo ao redor e ela continua no chamado, continua na obediência, continua seguindo a palavra de Deus. A fé simplesmente obedece. Mesmo as circunstâncias estando cada vez mais apertadas e difíceis e você não entende nada, a fé crê simplesmente. Por isso que é muito bom, vocês vão entender, por isso que é muito bom um cristão novo. Não me leve a mal, mas assim que a gente chega na igreja e assim que a gente se envolve com as coisas do Senhor, é tudo mais simples. Quando Deus fala, Ele não precisa repetir. Você não fica igual o Gideão pedindo confirmação 1, 2, 3, 5 vezes. O primeiro amor, ele acredita na primeira vez que Deus fala. Deus não precisa explicar por A mais B. A gente vai envelhecendo no bom sentido e termina mudando um pouco. Mas a minha oração para você nessa noite é que o teu primeiro amor nunca seja mudado. Que o primeiro amor do teu coração, meu irmão, nunca se esfrie, nunca passe. E que quando Deus falar com você, basta uma palavra, você já crê, você já toma posse e você já aguarda. Basta uma palavra, meu irmão, e você já crê. E nós precisamos obedecer. E eu peço que você abra a Bíblia em Números, no capítulo 9, versículo 15. Vamos ver um exemplo de obediência. Para alcançar a promessa,
eu preciso fazer a vontade de Deus. E quando eu faço a vontade de Deus, na verdade eu estou obedecendo. E assim eu alcanço a promessa. Números 9, versículo 15, fala sobre um momento no povo de Israel, demonstrando que eles obedeciam aquilo que Deus queria fazer. Números 9, 15 diz assim: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Preste atenção. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Quem conseguiu entender? Aleluia. Meus irmãos, nessa época, Deus havia dado uma ordem a Moisés para construir uma tenda, um tabernáculo móvel. O tabernáculo é uma tenda onde ficavam os elementos santos, como o candelabro, a arca da aliança, a mesa da propiciação. Outros elementos sagrados ficavam dentro do tabernáculo. Mas o tabernáculo era móvel. Havia uma nuvem de glória sobre ele. Quando a nuvem parava, os filhos de Israel armavam seus acampamentos ao redor e permaneciam. Quando a nuvem se erguia e começava a caminhar, Israel entendia. Eles juntavam suas barracas e começavam a marchar em direção à nuvem. Meu irmão, siga a nuvem da presença do Senhor. Obedeça a direção dele. Nós lembramos de Israel, o povo de Israel, com muitos defeitos. É verdade. Eles murmuravam. Se tem uma coisa que Israel sabia fazer, era murmurar. Eles murmuravam, Deus mandava maná. Eles comiam maná, murmuravam de novo, Deus mandava codornizes. Eles murmuravam de novo, Deus fazia brotar água da rocha. Eles sabiam murmurar muito bem. Mas, verdade seja dita, se há uma coisa que eles também sabiam fazer muito bem, era seguir a direção da nuvem de Deus. Eles poderiam ter muitos defeitos, mas seguir a direção da nuvem de Deus, isso eles faziam muito bem. E essa nuvem está sobre a tua vida hoje. A nuvem da presença do Senhor está sobre a nossa vida. A presença dele está sobre a nossa vida. E nós precisamos aprender a obedecer o movimento do Senhor. E existem 3 casos quando nós não obedecemos a nuvem de Deus. Muitas vezes a nuvem
nuvem está sobre a nossa vida e ela começa a se mover para a direita e eu vou para a esquerda. Muitas vezes a nuvem de Deus está sobre a minha vida, ela começa a caminhar para a esquerda e eu vou para a direita. Eu estou fazendo o oposto do que Deus quer que eu faça. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando a nuvem permanece parada e eu decido andar sem Deus estar se movendo comigo. Eu decido, eu escolho, eu quero, eu vou, a minha hora, do meu jeito, o meu tempo. A nuvem está parada, Deus não se moveu, mas você começa a andar. E sabe o que acontece? Você sai da cobertura de Deus. Você começa a andar segundo a sua vontade. Você sai dessa parada, você sai. Você perde a cobertura de Deus sobre a tua vida. E o terceiro caso é quando a nuvem começa a andar, mas você permanece parado. Deus está movendo, Deus está abrindo porta, Deus está te incentivando, confirmando, é para você andar, mas você permanece parado. Talvez por medo, talvez pelo conforto. Deus está movendo e você permanece parado. Mas meu irmão, hoje, a partir de hoje, não se enquadre em nenhum desses exemplos que eu citei. Quando Deus se mover sobre a tua vida, mova-se junto de Deus. Quando a nuvem de Deus se mover sobre você, vá na direção dele. E o que muitas vezes é mais difícil, se Deus não mover, se Deus não falar nada, espere. Se Deus não se mover na tua vida, se Deus não confirmar, não responder, a nuvem estiver parada, seja como o povo de Israel, arme o seu acampamento próximo do tabernáculo e não saia de lá. Obedeça, 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 quaisquer sejam as circunstâncias. Israel poderia ter muitos defeitos, mas eles sabiam obedecer à direção do Senhor. E quando Deus liberar uma palavra sobre a tua vida, meu irmão, creia. Quando Deus liberar uma palavra sobre a tua vida, acredite, confie. E você pode se lembrar daquele centurião que tinha um servo enfermo em casa. E aquele homem havia construído uma sinagoga para Israel toda. Mas o servo dele estava enfermo. E ele mandou uns anciãos irem falar com Jesus. Aquele centurião era tão humilde, que ele não se julgou digno de ir na presença de Jesus. E quando os anciãos chegaram lá, eles disseram: mestre, ele é digno de que faças isso por ele. E Jesus estava indo. No meio do caminho, aquele centurião sabia que ele estava indo e mandou os amigos. E os amigos chegaram: Jesus, o meu servo, o meu Senhor disse que o Senhor não se incomodasse, não precisa entrar na casa dele, ele não é digno de que faças isso, ele não se sente digno de que o Senhor vá na casa dele. Faz o seguinte, libera uma palavra e o servo será curado. Senhor, não se canse, libera uma palavra apenas é suficiente, e o servo será curado. Meu irmão, naquele momento Jesus parou, ele olhou ali para os seus discípulos e disse: olha, em Israel inteira eu não vi homem de tanta fé. O meu justo viverá pela fé. Jesus se admirou, Jesus suspirou ali e disse: olha, em Israel eu não vi tamanha fé. E ele disse: vai e seja conforme a tua fé. Jesus liberou uma palavra. Foi uma palavra, não foi duas, não foi três, não precisou de confirmação. Uma palavra apenas.
Quantos já receberam uma palavra de Deus? Basta. Já basta, meu irmão. Uma palavra é suficiente para você. Quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida e nós caminhamos em cima dessa palavra, tudo é segundo a vontade dele. Eu peço que vocês coloquem de pé no teu lugar. E eu já estou encerrando. Mas quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, é tudo diferente. E eu quero pedir que você comece a se lembrar das palavras que Deus já liberou sobre a tua vida. Glória a Deus, porque a misericórdia dele é grande e ele libera várias palavras sobre nós, mas uma só é suficiente. Aos 15 anos eu era novato aqui na igreja. Eu tinha vindo de outra igreja, Igreja Batista, e eu sou muito sincero em falar para você que naquela época, naquele começo de caminhada, eu cria muito mais do que hoje. Eu sou muito sincero para falar com você. Minha sensibilidade a Deus era maior e eu tinha um queimor no meu coração muito mais forte. E foi uma noite de domingo como essa. Deus estava usando o pastor Hélio com revelações e eu estava ali em cima na galeria onde o Vitor estava. E era muito bom porque quando Deus ia me falar algo, eu já sentia antes, já sabia antes, queimava. E eu sabia que Deus ia me chamar e ia falar comigo. E eu estava ali na galeria e eu sabia que Deus ia me chamar. E ninguém na igreja mal me conhecia, mas Deus tinha uma palavra para a minha vida. E eu desci as escadas, vim aqui onde eu estou hoje. E Deus liberou uma palavra para a minha vida, uma só. E das muitas coisas que foram faladas, uma frase ficou gravada. E Deus disse: Marvin, eu vou te dar um conhecimento científico muito grande. E foi essa a palavra que Deus liberou a meu respeito. 15 anos. Eu não sabia nem o que eu queria ser da vida. Eu só fazia estudar. Não tinha influência nenhuma. Vivia apertado. Você me entende? Mas agora eu tinha uma palavra. Aleluia. Eu não tinha mais nada, eu tinha uma palavra. E foi uma palavra que Deus liberou para a minha vida. Como aquele servo do centurião. Ele liberou uma palavra e o servo foi curado. E a partir daquele momento, eu passei a caminhar sobre uma palavra. Eu tinha um norte, eu tinha uma palavra, eu tinha no que confiar, eu tinha no que me segurar. Não via nada, mas eu tinha uma palavra. E quando a palavra é de Deus, meu irmão, não precisa ter medo não, ela se cumpre. E muitos sabem, eu cursei biologia na UFAL, terminei meu curso, comecei mestrado e para a glória de Deus hoje estou concluindo meu doutorado. E Deus me deu experiências tremendas nessa área, me levou para lugares que eu nunca pensei em ir, porque realmente eu não tinha condições de ir. Deus me expôs a pessoas maiores do que eu, que ainda são. E eu vivi coisas na minha área que eu percebia que era a mão de Deus. Sabe quando você se esforça e não consegue? Meu irmão, eu me esforçava pouco e Deus fazia. Porque eu tinha uma palavra. Uma palavra. E você, meu irmão, você pode ter muitas coisas na sua vida. Você pode ter a sua boa casa.
você pode ter os seus bens, você pode ter influência, mas essas coisas passam. Mas a palavra de Deus, ela não passa jamais. Você tem uma palavra. Fecha os teus olhos. Quantos de nós já recebemos uma palavra de Deus? E hoje é noite de se lembrar. Quantos de nós já recebemos uma palavra de Deus? Uma promessa. E Deus quer te lembrar nessa noite. Deus não tem novas palavras para você não. Deus quer te lembrar as palavras que Ele já liberou sobre a tua vida. Porque essas palavras permanecem. Quem sabe você recebeu uma palavra de Deus acerca do teu chamado. Ganhador de almas, viajaria de um canto a outro do mundo falando do Senhor. Quem sabe você recebeu uma palavra de Deus sobre cura. E essa enfermidade que você carrega, Deus já liberou uma palavra ao teu respeito, dizendo que vai te curar completamente. Quem sabe Deus já liberou uma palavra acerca da tua casa, da tua família, de que todos estariam aqui com você. Deus já liberou uma palavra. Lembre-se, meu irmão. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Deus já te fez promessas acerca do teu futuro, acerca da tua vida, tantas coisas. E Deus, Ele quer te lembrar nessa noite, para você caminhar sobre essa palavra, caminhar em cima, em obediência, confiando, aguardando, se preparando para viver a promessa. Deus quer te lembrar. Em nome de Jesus. Se essa palavra veio numa boa hora sobre a tua vida, se essa palavra realmente tocou o teu coração, e você agora está te lembrando das promessas, das palavras, você está se lembrando dos primeiros dias. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você se lembrou das promessas, se você se lembrou das palavras, se você se lembrou, eu quero te convidar aqui à frente.